Estamos a viver um momento particular como igreja, a refletir de uma forma mais intencional sobre o que é que significa ser membro de igreja, quais são, quais são as responsabilidades, os privilégios, os deveres de membros da igreja. Membros são aqueles que de facto têm um compromisso seríssimo com Deus e um compromisso sério com a sua igreja. Porque quem tem um compromisso com Deus tem que ter um compromisso com a sua igreja. Não dá para separar as coisas. E hoje vamos falar sobre isto, sobre membresia, o que é que significa ser membro do corpo de Cristo e da família de Deus e também da igreja local, que é a tradução assim, concreta e material da nossa membresia do corpo de Cristo e da família de Deus. Vou já explicar melhor o que é que isto significa. Mas vamos começar pela palavra. Amen? Vamos começar pela palavra. Vamos a 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 a 31. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 31. Primeira Coríntios 12, versículo 12 a 31. Vamos ler então. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente o corpo não tem só uma parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que eu não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir o cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe pareceu melhor. Se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é uma só. Os olhos não podem dizer à mão, nós precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. Pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é por vezes o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as que rodeamos de maiores cuidados. As que nos parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito, pois as outras já não precisam tanto disso. Mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isto foi para não haver divisão entre elas, mas sim para que cada parte se preocupasse tanto com as outras como consigo mesma. Se uma sofre, todas sofrem com ela. Se outra é elogiada, todas se alegram com isso. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Primeiro, os apóstolos, em seguida os profetas, depois os que ensinam, seguem-se o que têm o poder de fazer milagres, de curar, de dar assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar línguas desconhecidas? Todos poderão interpretá-las? Claro que não. Por conseguinte, procurem os dons mais importantes e o caminho melhor é aquele que eu vos vou mostrar. Então, primeira coisa que temos aqui, só dizer, Hope, I shared the text with you, sorry.
Então, todos os que creem em Cristo são corpo de Cristo. Esta é a primeira coisa que nós temos que ter em mente, não é? E bem claro. Todos os que creem em Cristo são corpo de Cristo. Diz no versículo 13, aqui desta passagem, todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Aqueles que põem a sua fé em Cristo, aqueles que assumem um compromisso sério para a vida com Deus, fazem parte automaticamente do seu corpo. Quem crê, quem é batizado, quem recebe o Espírito de Deus, torna-se automaticamente parte do corpo de Cristo. Ser parte do corpo de Cristo não é uma opção. É uma consequência inevitável de se colocar a fé em Cristo. Quem coloca a sua fé em Cristo não pode não pertencer ao seu corpo. Não pode não pertencer. Não é uma opção. Também vemos aqui que o corpo é um só. E todos os membros, têm muitos membros, muitas partes, mas o corpo é um só. No versículo 20, vemos isso. Versículo 20, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Significa que os membros devem estar unidos. Os membros do corpo. O corpo é para se mover em unidade. É para se mover como um só. Como um só. Os membros devem se esforçar, como a passagem que lemos no início do mês nos diz. Devem se esforçar por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Deve haver um esforço da parte de cada membro do corpo para conservar a unidade, para trabalhar para a unidade. Para viver em paz, para o corpo não estar em conflito consigo mesmo, atacando-se a si mesmo, mas estar em paz. E estar em paz não significa que é tudo zen. Não é? Não significa que é tudo zen. Significa que há problemas, há questões que são resolvidas num espírito de construir. Num espírito de estabelecer a paz, de pacificar. Não fazer de conta que as coisas não existem, que os problemas não existem, mas abordá-los com um espírito de pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Então, é esse o espírito dos membros do corpo de Cristo. Buscamos a Deus juntos porque a unidade vem de quem? Vem do Espírito, como falamos. A unidade vem do Espírito, é uma unidade sobrenatural. É uma coisa sobrenatural. É o Espírito que confere essa unidade. Então nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos de buscar juntos a Deus e o seu Espírito para construir essa unidade. Isto não pode ser uma coisa feita na nossa boa vontade humana. Isto não pode ser uma coisa feita com as nossas boas intenções e com o nosso esforço da nossa carne. Isto tem que vir de um plano sobrenatural, de uma dimensão sobrenatural. Tem que vir do Espírito de Deus. E o nosso esforço principal é este. É dar lugar ao Espírito. E não à nossa carne e aos nossos instintos. Porque se formos dar lugar aos nossos instintos, vai ser um faroeste. Né? Vai ser uma coisa... porque os nossos instintos não são bons. Não nos levam... a maior parte das vezes não nos levam para coisas boas, para bons relacionamentos. Levam-nos para invejas e conflitos e dissensões e divisões e discórdias e muita coisa que Paulo também enumera e avisa aos crentes para terem cuidado, para não caírem nesse registro. Também já falamos, e também temos nesta passagem, que os membros que compõem o corpo devem estar em harmonia. Harmonia de sentimentos. Né? E nesta passagem, no versículo 26, o que é que lemos? O que é que lemos no versículo 26? Que cada parte se preocupasse tanto com as outras como consigo mesmo. Se uma sofre, todas sofrem. Se uma parte sofre, se um membro sofre, todos sofrem. Se uma é elogiada, todas se alegram. Harmonia de sentimentos. Não andamos a competir. O corpo, os membros do corpo, não é para andarem a competir por estatuto ou por... não é para terem a ambição de se superiorizar a outros, de ter mais visibilidade. Como estava a acontecer em Corinto, porque eles estavam a competir pelos melhores. Eles eram uma igreja que competia. Não é? Logo no início da carta, Paulo avisa-os contra isso. Não é? Uns eram por Paulo, outros eram por Apolo. Tinham homens, eram adeptos de homens e de pregadores e depois competiam uns pelos outros para ver quem tinha os melhores dons, quem era o mais importante. E
E aqui Paulo desmonta isso. E a Bíblia desmonta isso. Harmonia de sentimentos. Se uma sofre, todas sofrem. Se uma tem sucesso, então é o sucesso de todos. Mesmo que no momento do sucesso de um, o outro esteja em sofrimento. Mas lá está, é a harmonia sobrenatural do Espírito de Deus, que faz coisas sobrenaturais. É que ainda que eu estou a sofrer, consigo-me alegrar com o sucesso de outro. Porque é o meu sucesso também, porque somos parte do mesmo corpo. Coisas sobrenaturais. Outra coisa que vemos aqui é que os membros têm diferentes funções, mas são todos importantes. São todos necessários para o corpo funcionar. Cada membro tem a mesma importância. Um pé não é mais importante que uma mão. Um braço não é mais importante do que um dedo. E, mais, aqueles que têm menos destaque, que podem passar mais despercebidos, esses têm que ser alvo de mais atenção, porque facilmente passam despercebidos. E os mais frágeis, aqui no versículo 22, diz, pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é por vezes o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as que rodeamos de maiores cuidados. As que nos parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito. Então, há os membros do corpo que correm o risco de passar mais despercebidos porque estão em menos destaque, precisam de uma atenção, de um cuidado redobrado. E, por exemplo, uma população, uma faixa que se encaixa aqui, são os idosos, por exemplo, as pessoas mais idosas, que às vezes estão em lares, às vezes estão impedidas de vir à igreja, estão online, como temos a irmã Hermínia, por exemplo, né? Que vê sempre a nossa celebração online, mas está impedida de vir aqui por causa da sua saúde. E nós facilmente nos esquecemos dessas pessoas, não é? Nós facilmente deixamos-las para trás, mas lá está, temos que ter uma atenção redobrada e tem que ser toda a igreja, não é? Toda a igreja, não é só para o pastor pensar nisso, nessas pessoas em menos destaque. Todos são necessários, todos os membros são necessários, mesmo que pareçam mais inativos. Aqui a importância dos membros não se mede pela quantidade de coisas que conseguem fazer. Senão isto é uma competição por importância à base de obras. Não é? Quanto mais obras eu faço, mais importante eu sou. Mas não. A importância dos membros não se mede pela quantidade de coisas que consegue fazer. A importância dos membros é igual. E todos são necessários, mas também vemos que há diferentes dons, diferentes atribuições e diferentes papéis. Aqui no versículo 27, todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas, os que ensinam. Vemos aqui vários ministérios a serem listados e que são específicos, não é? São coisas específicas. E cada um, Deus dá a cada um segundo a sua boa vontade. Não é? E nós devemos ficar contentes com aquilo que Deus nos atribui. Não é? Se calhar alguns gostavam de cantar, mas não têm voz para isso. Não é? Faz mal. Não é? Podem fazer outras coisas. Não é? Se calhar alguns gostavam de, sei lá, se calhar alguns gostavam de pregar em público, mas talvez não seja esse o dom. Ou talvez seja. Não é? Mas, de qualquer das formas, nós não ambicionamos, não estamos a ambicionar por mais do que aquilo que Deus nos dá como dom. E não precisamos de estar ansiosos. Quando é que eu vou ter a minha oportunidade? Deus sabe, Deus está no controle. Deus está no controle e na altura certa Ele vai dar o seu sinal, Ele vai orientar, Ele vai direcionar. É confiar em Deus que Ele sabe o que é melhor para nós, sabe onde é que Ele nos quer usar. Então, temos estado a falar sobre membros do corpo, de um corpo. Isto é uma imagem que Paulo dá para nos ajudar a entender.
né? Para nos ajudar a entender o que é a igreja. Né? É como um corpo que tem diferentes partes e cada parte tem a sua função e todas trabalham em harmonia e todas são importantes. Isto é uma imagem da igreja. Mas nós temos estado a falar de alguma coisa ainda mais essencial, ainda mais fundamental, que é a família. A igreja, família. E essa é a natureza mais essencial da igreja. O corpo é uma metáfora. A igreja, a família, é algo da natureza da igreja. Como é da natureza de Deus, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é família na sua natureza. E a igreja é família na sua essência, na sua natureza. Nós somos filhos de Deus, aqueles que colocam a sua fé em Cristo. Tornam-se filhos de Deus. Filhos, família. Não é? Deus é nosso Pai, família. E nós somos o que uns aos outros? Irmãos, família. Isto não é uma coisa... Isto não é uma coisa metafórica. Isto não é uma metáfora. Isto é uma coisa real. Tem a ver com a nossa essência. Nós não somos irmãos só uma coisa religiosa. O irmão X, o irmão Y. Aquele irmão, o outro irmão. Isso não é só uma coisa da religião, não é? Para parecer bonito. Não, isso é uma coisa real para aqueles que põem a sua fé em Cristo. Filhos de Deus. Não é uma metáfora. Nós somos filhos realmente de Deus, adotados por Deus, passamos a fazer parte, participantes da sua natureza. Então, família, e este versículo nós temos-lo referido inúmeras vezes nos últimos tempos. Já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Todos os que creem em Cristo fazem parte da sua família. E também não é uma opção. E também não é por haver momentos difíceis, de algum afastamento até, que as pessoas deixam de ser corpo. Ou que as pessoas deixam de ser família. Mas a questão é, nós temos uma questão aqui, que é uma questão importante. E particularmente nos tempos que estamos a viver. O mundo precisa de perceber isto. De perceber como é que a igreja deve funcionar. Porque há muitos maus exemplos aí. Muitos maus exemplos. O mundo perceber como é que a igreja deve funcionar é evangelístico. Porque o mundo percebe o Evangelho através da forma como a igreja se apresenta. Como a igreja se conduz. Como a igreja disciplina. Como a igreja disciplina em amor. Em amor, mas com firmeza. Porque se o mundo olha para a igreja e vê abusos e vê uma maneira desastrosa de lidar com isso, que nem sequer, nem em relações públicas, é tão mau que nem relações públicas decentes o mundo vê. De exemplos de abuso em que não há uma manifestação profunda de revolução, de renovação. Alguma coisa tem que ser completamente renovada. Não é fazer missas de pedidos de perdão. Não, é uma revolução lá dentro. E o mundo precisa de ver a igreja a lidar com isso. Senão é escândalo. Então, a disciplina serve para isso. A disciplina serve para isso. Para que é que serve a disciplina? 3 propósitos. 1, produzir arrependimento. Porque a disciplina... Porquê é que nós disciplinamos os nossos filhos? É para quê? Para os destruir. É para quê? Para os envergonhar. Para os humilhar. Então é para quê? É para que eles percebam que não é por ali. É para que eles percebam que aquele comportamento não é bom e eles precisam de ter um comportamento diferente. Disciplina na igreja é uma prova de amor. Quando é feita da maneira, com a atitude correta, que é em amor. Obviamente, quando não é feita para humilhar, para envergonhar, quando não é feita para destruir. Ser exemplo para os de dentro perceberem que
há coisas que não são admissíveis para pessoas que se dizem membros do corpo de Cristo. Há coisas que não são admissíveis. Então tem que haver uma demonstração de que há coisas inaceitáveis. E o terceiro, ser testemunho, já falamos, ser testemunho para os de fora. Não é? As pessoas de fora não dizerem, opá, este ou esta está a servir na igreja, tem uma função na igreja e cá fora comporta-se assim. Isso é escândalo. Está a servir na igreja, vai para a igreja, depois chega cá fora, é uma pessoa rude para os colegas de trabalho, é uma pessoa que foge aos impostos, é uma pessoa que não cumpre as leis, é uma pessoa que é uma trapaceira. Isso é escândalo. Se a igreja não dá um sinal de que aquilo não é aceitável, as pessoas vão achar que para a igreja aquilo é aceitável. E muitas vezes as pessoas não percebem o que é que se passa no interior, na dimensão interna da igreja. Mas a igreja sabe, tem a consciência limpa que está a fazer aquilo que tem que fazer. Então, a nós cabe-nos isto. Cabe-nos disciplinar em amor. Não nos cabe a nós dizer aquela pessoa... Quer dizer, não nos cabe a nós. Nós não estamos nesse... A nossa preocupação não é dizer aquela pessoa já não é cristão, já não é salvo, já perdeu a sua salvação, já não faz parte do corpo, já está excluída e já não tem nada a ver com Deus. Isso não... Se alguém abertamente diz, eu recuso, eu rejeito Cristo, eu já não quero, já não sou cristão, aí essa pessoa, claro, não há que enganar, não é? Essa pessoa perdeu a fé. Mas se alguém está afastado, está a passar um tempo difícil, nós continuamos, a nossa preocupação não é estar a separar o trigo do joio. Deus vai separar o trigo do joio. Ele vai fazer isso. Jesus vai fazer isso. Ele vai separar o trigo do joio. A nossa preocupação não é essa. A nossa principal preocupação não é essa. Preocupação no sentido de estarmos nós a categorizar e a separar. Claro que nós nos preocupamos. Claro que nós temos de ter interesse. Claro que nós temos de orar. Claro que nós temos de sentir a dor. Temos que sofrer quando há um membro que não está bem. Mas nós não estamos aqui no negócio de separar o trigo do joio, as ovelhas das cabras. Isso não, isso Jesus vai fazer isso. Ele vai fazer isso. O que nós temos de fazer é amar. E o amor tem muitas dimensões. O nosso mundo acha que o amor é só festinhas e palmadinhas nas costas. E há muito na moda os pais dizerem eu apoio o meu filho em tudo, apoio o meu filho em tudo. Está bem? Quando ele estiver a consumir droga, vais apoiar também? Apoias em tudo. Quando ele for roubar, também vais apoiar. Quando ele se estiver a destruir, também vais apoiar. Há muito essa expressão na moda, porque há essa ideia que o amor é apoiar tudo. É aceitar tudo, é achar que tudo é bom. Desde que seja feliz. Desde que a pessoa seja feliz. Não interessa se é feliz agora e se a longo prazo vai ser feliz. Não. O que interessa é o momento. E essa é uma visão completamente distorcida e errada do que o amor é. O amor não é isso. O amor também é encorajamento, também é apoio, mas também é correção e também é disciplina e também é verdade dura, sempre com a intenção de ter o melhor da pessoa em mente. Não é? Então nós estamos nisso. A igreja tem que estar nisso. Como família, a igreja tem que estar nisso. E Paulo, que escreveu 1 Coríntios, escreveu esta parte do corpo e dos membros do corpo, e também escreveu Efésios, quando fala de nós somos família de Deus, ele fala-nos aqui de uma situação em que um membro do corpo e um membro da família mergulhou num estilo de vida completamente antibíblico, sem arrependimento. E então é interessante ver como é que Paulo diz à igreja para lidar com isso. Então vamos um bocadinho mais atrás, a 1 Coríntios, no capítulo 5.
É o que os anglo-saxónicos chamam tough love. Amor duro. 1 Coríntios 5, versículo 1 a 13. 5, 1 a 13. Consta ter havido um caso de imoralidade no vosso meio. Imoralidade como essa não existe nem sequer entre os pagãos. Trata-se de alguém que tem por mulher a sua própria madrasta. O vosso orgulho pelo acontecido é desapropriado. Devem lamentar o facto e obrigar o que pratica tal ação a sair do vosso meio. Quanto a mim, que estou ausente, mas presente em espírito, já dei a minha sentença. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre aquele que fez isso, como se eu aí estivesse. Convoquem uma reunião. Eu estarei aí em espírito e também estarei convosco. Também estará convosco o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem esse homem ao poder de Satanás, para que, embora o corpo se perca, o seu espírito possa salvar-se no dia em que o Senhor vier. Não é boa a vossa satisfação? Não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Deitem fora o fermento velho, a fim de se tornarem massa para um novo pão. Um povo que, à semelhança do pão sem fermento, da festa da Páscoa, não sofre de impureza alguma, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi morto. Celebremos, portanto, essa festa sem fermento velho, isto é, sem fermento de maldade ou imoralidade, mas com o pão da honestidade e da verdade. Disse-vos numa carta para não conviverem com gente que pratica imoralidades sexuais. Não me queria referir a todos os que no mundo são imorais, gananciosos, ladrões ou adoradores de falsos deuses. Se assim fosse, teriam de fugir do mundo. Queria dizer que não tivessem contacto com aqueles que se dizem crentes e são imorais, gananciosos, adoradores de falsos deuses, caluniadores, bêbados ou ladrões. Com esses nem sequer se devem sentar à mesa. Com efeito, não me pertence a mim julgar os de fora, mas é vosso dever julgar os da comunidade. É Deus quem julga os de fora. Expulsem o mal do vosso meio. Então, vemos que aqui há casos em que alguém está a viver de uma forma deliberadamente contra tudo aquilo que a Bíblia ensina, contra tudo aquilo que é a vontade e a santidade de Deus. E tem que haver medidas, não é? Paulo fala aqui, não é? Essa pessoa tem que perder o seu estatuto, tem que perder... Porquê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Para que embora o corpo se perca, o seu espírito possa salvar-se no dia em que o Senhor vier. O objetivo é a salvação. O objetivo é haver alguma coisa drástica para a pessoa entender: não, eu estou num caminho completamente errado, estou no caminho da destruição. A igreja, nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos achar que é tudo normal e ver a pessoa andar no caminho da destruição e ser só palmadinhas nas costas e só apoio. Não podemos. Isso é uma falta de responsabilidade. É duro, é difícil, são coisas desconfortáveis, dolorosas. Mas não podemos virar a cara a isto. Da mesma maneira que os nossos filhos, quem tem filhos em casa, também percebe que há coisas que não podem deixar passar. Não podemos deixar passar. É incómodo, a gente não gosta de se chatear, a gente prefere ignorar às vezes, mas chega uma altura que a gente percebe que não pode deixar passar. Porque senão estamos a contribuir para a destruição da pessoa. Há um psicólogo canadiano, que é o Jordan Peterson, que eu acho tem algumas coisas interessantes, embora não seja cristão. Ele tem um capítulo num livro dele que é: não deixes o teu filho fazer nada que te faça não gostar dele. Não deixes o teu filho fazer nada que te faça não gostar dele. O que é que isto significa? Significa que se vemos um filho a ser mal educado para as pessoas, ou mal educado para nós, não é? Nós não gostamos disso. Então não devemos deixá-lo fazer isso, porque nós sabemos que... Porque depois ele vai crescer, vai sair de casa e vai ser o quê para as outras pessoas à volta dele? Vai ser isso. E como é que vai ser a vida dele? Vai ser mal educado para o patrão, vai ser mal educado para os professores, vai ser mal educado para quem está em autoridade, vai perder, vai ser despedido, ninguém vai gostar dele, vai ter uma vida
de desgraça. E nós, a nossa responsabilidade como pais é o quê? É educar na altura certa, para que isso, para pelo menos, não é? Depois eles, claro, que fazem as suas escolhas, mas pelo menos fazemos o possível para garantir que essa não é a realidade. Então, mas cuidado aqui também, porque o exemplo aqui de Paulo é um exemplo para alguém que não se arrepende. É alguém que está naquela, ele estava a viver, ele tinha tomado por mulher a sua própria madrasta e estava bem com isso, não havia sinais de mudança. Então, muito cuidado aqui, porque a palavra-chave é o arrependimento. Ninguém é perfeito. Todos nós temos áreas difíceis. Todos nós temos áreas em que falhamos. E se fôssemos a disciplinar disciplinar desta forma toda a gente que cometesse erros ou que tivesse dificuldades, bem, que não sobrava aqui um. Não é? Porque todos nós temos. Então, quando nos misturamos, quando nos envolvemos uns com os outros, isso torna-se manifesto para toda a gente. Não é? Como as pessoas da nossa casa sabem muito melhor quem nós somos e as nossas dificuldades do que qualquer outra pessoa de fora. Não é? E nós temos essas dificuldades e não vale a pena negar isso. A questão é se nós vivemos em arrependimento. A questão é se nós estamos empenhados em mudar de direção, em crescer. Se nós estamos a lutar contra o pecado, em Hebreus, o autor aos Hebreus usa uma expressão interessante, ainda não combateram até ao sangue lutando contra o pecado. Lutar contra o pecado com toda a força, até ao sangue. E isso é o caminho. Isso é o caminho de todos nós. Porque ninguém aqui é perfeito e todos nós precisamos de lutar. A questão é, estamos a lutar ou estamos a abraçar o pecado como se fosse uma coisa normal? Não é? Como se fosse uma coisa que faz parte de nós. Eu sou assim, nasci assim, vou sempre ser assim, não vale a pena. Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Isso é a mentalidade das pessoas que não conhecem Cristo. Não é? Que não conhecem a Bíblia, que andam desorientadas. Quem conhece sabe que não pode ter esse discurso. Outra coisa importante, e eu tenho que avançar, também há pecados e pecados no que diz respeito à disciplina. Nem todos os pecados são disciplinados da mesma forma. Nem todos os erros, nem todos os maus comportamentos são disciplinados da mesma forma. Certo? Certo? Sim. Todo o pecado é pecado. Todo é pecado. Mas nem todos têm as mesmas consequências, nem todos são lidados com a mesma forma. Não é? Por exemplo, imaginem que eu aqui me perdia as estribeiras e mandava assim um berro à Rita. Rita, caraças, pá, o louvor correu mal. À frente de toda a gente. Vocês diziam, isso, o pastor tem que ter mais cuidado. Não é maneira de falar para as pessoas. Isso não é um bom exemplo. Não é? E vocês diziam, isto é preciso ver, se isto se repetir muitas vezes, é preciso chamar a atenção. Não é? Mas agora imaginem que eu, em vez de dar um berro à Rita, dava-lhe assim uma chapadona. O que é que vocês diziam? Isto aqui é inaceitável. Não, isto aqui o pastor vai ter que... Não, vai ter que fazer uma reunião, isto vai ter que haver consequências para isto. Não, é inadmissível. Sabático forçado. Não é? Férias forçadas. Não é? Porque há coisas que não dá para... Há coisas que não dá para ter... Nós somos chamados para ter paciência e graça para com os outros. E como nós lemos aquela passagem em que Jesus dizia se o teu irmão pecar e for ter contigo e se arrepender, perdoa-lhe. E se ele for ter contigo 7 vezes no mesmo dia, perdoa-lhe as 7 vezes e tudo bem, e ele arrepende-se e tal. Agora, há coisas que não podem ser perdoadas, obviamente, mas que não podem passar sem consequências. Sem consequências. E há diversos graus. Não é? Diversos graus. Então isto tem muito que se lhe diga. Muito que se lhe diga. E temos que avançar e temos que nos preparar para terminar. Embora ainda tenha aqui muita coisa para dizer. Mas aos membros, a questão é esta. Já disse isto. Aos membros da igreja exige-se um padrão de santidade, bom testemunho e vida em arrependimento. Vida em arrependimento. Se não existe este padrão, alguma coisa tem de acontecer. Reparem que tem aqui coisas que podem parecer contraditórias. Um padrão de santidade e vida em arrependimento. Então é santo ou tem que se arrepender? As duas coisas. É as duas coisas.
Nós temos que viver uma vida de santidade. Ao mesmo tempo, não somos perfeitos e falhamos e precisamos de viver também em arrependimento. E isso é testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Não é? Quando percebem que temos falhas, mas que estamos a trabalhar nelas. Não é? Estamos a trabalhar e estamos a crescer e elas estão a ver evolução. Isso é testemunho para elas, que há alguma coisa ali que faz progredir. Não é? E que sabem, quando elas sabem que nós somos crentes, elas percebem, não, isto é uma pessoa que quer mesmo viver de acordo com a palavra. Isso é testemunho, isso é evangelismo. Então, se não existe esse padrão, alguma coisa tem de acontecer. Não é? Nós, nos últimos tempos, como igreja, andamos a redigir documentos, os estatutos da igreja, o documento, a declaração de fé, o documento de membresia, andamos a rever todas essas coisas, a alterar algumas delas. E nesses nossos documentos, que são coisas escritas que nos ajudam a entender como é que nós nos devemos conduzir. Não é? Coisas que nós concordamos todos que é assim, esta é uma boa forma da igreja funcionar, da igreja se conduzir. E os estatutos falam disto, falam de ser membro e o que é esperado de um membro. E nós também temos um documento de membresia que fala da membresia de uma maneira mais pormenorizada e até qual é a base bíblica para isso. E uma das coisas que diz aqui nos estatutos, aqui no artigo 4º, é os deveres dos membros. Desenvolver relacionamentos, partilhar a sua vida com os seus pares e os seus líderes, partilhar os seus dons e talentos nas diferentes expressões de vida do CRC Gaia, como participar financeiramente de forma responsável e participar nas assembleias da igreja. Depois diz, no ponto 2, os membros poderão perder o estatuto de membro caso persistam no incumprimento dos deveres previstos neste artigo no número 1. Ou seja, perde-se o estatuto como forma de disciplina para ajudar no processo de arrependimento, para ajudar no processo de restauração. E que está aqui um resumo dos deveres e dos privilégios. Também tem privilégios ser membro, não é? Por exemplo, exercer dons e ministérios reconhecidos pela liderança do CRC Gaia, recebendo discipulado, cuidado e apoio em todos os momentos. Não é? Apoio no sentido das pessoas estarem perto, não é apoio no sentido de que é tudo bom e faz o que tu quiseres. Então este é um resumo e depois no nosso documento de membresia desenvolvemos isso. Mas a questão é esta, nós temos que ver caso a caso, porque há contornos diferentes e este resumo que nós lemos, que eu li aqui, fala de 3 áreas, muito rápido, 3 áreas. E todas essas áreas têm que ser fruto de alguém que ama a Deus, acima de todas as coisas. Nós não queremos, nem a Bíblia, não queremos porque a Bíblia não nos ensina assim. Ter pessoas super cumpridoras, toda a gente cumpre as suas regras e obrigações, toda a gente é um bom religioso. Nós não queremos bons religiosos. A Bíblia não nos ensina que a igreja é um grupo de bons religiosos. A igreja é um grupo de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmos. E por isso tem uma determinada conduta. É fruto do amor. É fruto do amor. 3 áreas. 3 áreas que é esperado dos membros da igreja. Partilhar a vida. Fazer parte. Estar presente. Misturar-se. Conhecer. Ser conhecido. Faz parte do que um membro é. Imaginem que eu em casa nunca estava presente. Minha mulher e o meu filho estavam sempre sozinhos. Que tipo de... Eles nem sequer me conheciam muito bem, porque eu andava sempre fora. Que tipo de membro da família é que eu estaria a ser? Não é? Na igreja é igual. Quem não se quer dar a conhecer é sempre bem-vindo. Toda a gente é bem-vindo. Mas estatuto de membro, não. Estatuto de membro é para quem está comprometido em conhecer e se dar a conhecer. E não é só uma responsabilidade, é um coração que ama e por isso deixa os outros entrar e quer também conhecer os outros e acima de tudo conhecer Deus. Segunda,
partilhar os dons. Partilhar os dons. Na família todos têm que ajudar, de acordo com aquilo que são capazes de fazer. Não é? Imaginem que eu em casa não fazia nada, estava sempre sentado. Às vezes estou sentado e a minha esposa anda de pé, não é? Porque eu ou estou a preparar pregações, ou estou no computador, e outras vezes é ela. Não é? Mas que exemplo de membro seria eu da minha família? Não é? Se estivesse sempre sentado e os outros que trabalhem. Na igreja é igual. Quem não se quer envolver, quem não quer ajudar, quem não quer servir, está no seu direito. E é sempre bem-vindo. Mas membro, não. Um membro é para servir sacrificialmente. Então isto é mais profundo do que só cumprir uma obrigação. Não é? Pôr os dons ao serviço do corpo é fruto de um coração que ama e que olha para Jesus e vê que Jesus serviu, Ele veio para servir e não para ser servido e dar a sua vida. E nós, como membros, damos a nossa vida e queremos servir sacrificialmente. Toda a gente tem muitas responsabilidades e o tempo muito ocupado. Toda a gente trabalha e toda a gente tem muitas solicitações e um corre-corre e a vida é difícil. Mas há alguma coisa que nós podemos dar. E é em sacrifício. É em sacrifício. Então não é só cumprir uma responsabilidade. É fruto do amor. E 3, partilhar as finanças também. Com participar de forma responsável. Diz nos nossos estatutos. Contribuir com dízimos e ofertas. Nós somos uma igreja que crê no dízimo e prega o dízimo. Porque acreditamos que está na palavra de Deus. Mas pregamos o dízimo como uma referência. Uma referência. Não... Nós no Novo Testamento vemos que eles tinham um coração generoso. E imaginem que eu em casa ganhava o meu salário e não dava nada à minha mulher. Não contribuía nada para as despesas da casa. Que membro seria eu da minha família? Se eu gastasse o meu dinheiro todo só nas minhas coisinhas e o resto, desenrasquem-se. Que membro seria eu? Uma vergonha de membro, não é? Então, isso é o princípio que nós, como família, nós também contribuímos para nós. Não é? Mas é mais profundo ainda do que isso. Isto não é pagar uma cota da associação. Não é pagar uma cota de membresia. Não é? É um coração que ama e que, por isso, quer ser generoso. Por isso, quer dar, como a Lai estava a dizer. Para um coração generoso, é fácil dar. Embora seja desafiante. E é em fé. Porque, muitos momentos, nós sabemos que é em fé mesmo. Não é? Que as coisas não estão fáceis, olhamos à volta, há tanta inflação, há tanta coisa difícil, mas nós sabemos, é minha responsabilidade como membro e eu amo dar. Amo ser generoso. Por isso, muito importante isto. Ser membro é ter o coração de Cristo, que ama a Deus e a Igreja. Isto é fruto do amor. É fruto do amor. Se eu estou com a minha família, é porque eu amo a minha família, não é porque eu tenho a obrigação só de lá estar. Se eu me dou à minha família, se eu trabalho e ponho o meu salário para as despesas da família, é porque eu amo a minha família, que eu quero que a minha família esteja bem. Isso faz parte de ser uma pessoa íntegra, não é? Íntegra e responsável e acima de tudo que tem o coração de Cristo. Então, esta é a visão. Esta é a visão daquilo que é membresia, daquilo que significa ser membro da igreja, aquilo que também, situações difíceis em que tem que ser aplicada a disciplina. Isto é preciso muita sabedoria, porque eu confesso, eu às vezes não sei o que fazer. Às vezes não sei o que fazer. E é aí que nós temos que buscar sabedoria de Deus. Porque cada caso é um caso. Nós não podemos pegar neste exemplo de Paulo e dizer, olha, agora toda a gente que tiver a falhar em alguma área, fora. Temos que ver caso a caso, o que é que a pessoa precisa, o que é importante para a igreja também. Mas esta é a visão. Esta é a visão. Nós temos que todos mostrar ao mundo que a igreja tem um padrão. Temos que mostrar ao mundo que a igreja almeja e tem como alvo a santidade de Deus. Nós temos que mostrar isto ao mundo e temos que mostrar isto uns aos outros. Isso é fundamental. E
Então, é com essa consciência que nós temos que assumir um compromisso de ser membro de uma igreja. Não é uma coisa leviana, preencher uma ficha, e já temos fichas de membro para preencher e vamos colocar ali para quem quiser ser membro. Aliás, quem quiser formalizar o compromisso que já tem. Mas é mais do que isso. Não é? É mais do que isso. É um compromisso, é como um casamento. Não é? Eu também... é uma imagem. Não é? Também quando casamos, passamos o papel. Mas o que é o papel? É que nós já estamos a formalizar alguma coisa que já, não é? Que já nasceu no nosso coração, que já é uma decisão que foi tomada, pensada, preparada, planeada, e depois passamos o papel para pôr o selo. Não é? E é isso também, é esse o tipo de compromisso na igreja que nós precisamos de assumir. É uma coisa séria. Mas é isso que Deus nos chama para fazer. Deus chama-nos para assumir compromisso sério com a sua igreja.